some of the men who survived and the point of stress that the human mind can endure. Quentin Tarantino, antes de ser este monstro do cinema que nós tão bem conhecemos, era um miúdo, como nós, um entusiasta do cinema, talvez um pouco mais velho que eu, muito mais velho que vocês. Trabalhava num clube de vídeo chamado The Video Archives, e foi aí que durante anos teve a sua instrução em cinema, muito alimentada pelo exploitation, que é também a paixão deste podcast, pelos clássicos, pelo cinema que saía fora daquele espectro muito fino que é o cinema mainstream americano. O cinema de Tarantino tem sido uma constante homenagem a esses tempos, ao cinema fora das margens daquilo que era o cinema do grande público, e ele soube e tem sabido fazer isso, desde o Kung Fu ao Western Spaghetti, passando pelos slashers, pelos giallos e pelas grandes intrigas de espionagem dos anos 70, muitas delas feitas na Europa. Ele comprou estes video archives, não apenas as cassetes, também os móveis e tudo, e recriou na sua casa este clube de vídeo, que é o sonho de todos nós. Quem não gostaria de pegar naquele clube de vídeo que foi a nossa infância e tê-lo numa das garagens da nossa mega mansão, onde nós podemos ir ver o Porky's ou podemos ir ver a Academia de Polícia 3 enquanto bebemos um suco. Tarantino aproveitou este espólio e, juntamente com Roger Avary, que foi um colega seu até na escrita de Pulp Fiction, falam de vários filmes, normalmente 2 mais um extra, num podcast, e trazem memórias dos seus tempos de videoclube, além de dissecarem também estes filmes, comparando-os com a sensação que era vê-los na altura e vê-los agora. A sua filha, Gala Avary, faz também parte deste podcast, fornecendo o elemento da juventude. Ela vê estes filmes e depois dá a sua opinião e também a opinião da sua geração acerca do filme que foi visto. É filha de uma pessoa que vive no meio do cinema, tem um conhecimento profundo daquilo que é o cinema. Eu diria que não é como um teenager de 18, 20 anos a ver filmes. Ela é produtora, está envolvida no mundo do cinema há muito tempo, pelo que ela tem um olhar mais clínico sobre esta coisa do cinema, não podendo por mim ser considerada uma típica jovem a ver filmes velhos. Muito folgo em saber que as experiências de Tarantino são muito parecidas com as minhas. Os filmes que ele fala são também filmes que fizeram parte da minha infância, se bem que no tempo dele, o VHS, o apogeu do home video, bateu muito mais cedo. Eu vi ali entre 87 e 90 e tal os filmes que ele via, se calhar desde 83 a 85, 86, mas vejo ali algum paralelismo com a cultura de videoclube americana, com a cultura de videoclube portuguesa e até mesmo naquilo que eram estes exploitations, estes pós-apocalípticos italianos, os giallos, os western spaghettis, aqueles filmes fora daquela franja mais popular. Um filme que eles falaram, que eu depois fui ver e não conhecia, é um filme de 1979 chamado Delirium. Um Delirium que é-nos apresentado como um slasher e de facto o filme arranca com toda a anatomia do slasher a funcionar, muito inspirada pela proximidade de Halloween, que teria estreado um ano antes, mas não é de maneira redutora apenas um slasher. Eu não queria falar muito neste filme, mas de facto ele depois abre e transforma-se noutra coisa, transforma-se num tema muito mais profundo. Falamos aqui de ferida aberta e a jorrar sangue daquilo que era a guerra do Vietnã, uma certa tendência para a justiça popular, o aproveitamento dos veteranos da guerra e da sua lavagem cerebral. Digamos que este filme começa então de uma maneira e acaba de outra. É um filme de muito baixo orçamento, é bem filmado, é fruto da sua época, aquilo é anos 70 overdrive. Há uma versão de Blu-ray muito boa. Eu adoro as roupas e os carros, todo aquele ambiente que de facto cheira a anos 70, não é
estas novos David Finchers, em que ele faz séries e filmes passados nos anos 70 e vai buscar iconografia, não é mesmo um produto da sua época, da década que eu considero até ter sido a última grande década do grande cinema. Os anos 80 começaram depois a democratizar, não é? Mas até aos anos 70, de facto, cinema era de uma nobreza extrema. Apenas quem era digno e quem tivesse dinheiro e meios poderia fazer filme, porque o filme era caro, os meios eram caros, tudo necessitava uma grande organização e, claro, dinheiro. Este filme é de baixo orçamento, não é propriamente dos grandes estúdios, mas é uma frescura. Também imagino que à altura terá sido essa sensação de quem o viu, imagino eu, nos clubes de vídeo e nos drive-in. Não me quero alongar em relação à sua história, mas é de facto um filme violento, é um filme com nudez, não é? Não há aqui desculpas a dar-se, isto é como é, as pessoas andam nuas quando estão em casa, as pessoas têm os seus instintos sexuais explícitos, não se esconde atrás do tapete da retidão dos anos 2020. É um filme de outra época, é um filme que não pede desculpas, nem eu sequer peço desculpas por ele, que o filme é impecável. Eu adorei e não o conhecia. Continuarei a seguir o podcast de Tarantino, que ele fala de filmes mais conhecidos, fala também de filmes mais obscuros e como pessoa da área que é, ele vai sempre escavar aquelas histórias, aquelas trivias que não estão no IMDb, como nós costumamos fazer até às vezes para engordar os nossos episódios. Vamos ver aquelas trivias do IMDb e disfarçar de que sabemos aquilo desde sempre, mas não, ele de facto é uma pessoa que vive naquele meio e ele até, se for preciso, a meio do podcast telefona a alguém que esteve envolvido na feitura deste filme para tirar dúvidas. Aconselho muito o Delirium, de 1979, que foi realizado por Peter Maris, que é um tipo que depois, mais tarde, fez outro tipo de obras, todas elas da mesma gama, que é esta série Z. Tem aqui um Land of Doom, malta do futuro com metralhadoras todos vestidos de cabedal e lança-chamas, uma mistura de Road Warrior com pós-apocalipse italiano. Não resiste, apesar das médias de 1, pouco no Letterboxd. E mais uns filmes de terror e uns policiais farsolas, mas digamos que este Delirium é de facto o apogeu da carreira deste senhor.